nesse correr desse mundo pós-moderno, globalizado, aceleradíssimo, que nós não tenhamos necessidades de revisão, sobretudo no mundo normativo, prescritivo. Nós temos que o tempo todo olhar, meu Deus, essa norma tem sentido? Recentemente tínhamos entre nós o adultério, os senhores se lembram disso? O adultério é uma norma que, com devido respeito, abstraídas quaisquer considerações religiosas, que se justificam em si mesmas, pela fé, não estou falando, nenhuma discussão do ponto de vista religioso, do ponto de vista do Estado, cada um que cuide do próprio chifre. Com devido respeito, chifre é matéria pessoal, que nem sempre pode causar dor. Depende de cada um. Não falo por experiência pessoal. Espero. Mas vejam, essa necessidade de contextualização permanente, quando se disse aqui da tribuna de novo, com muito acerto, que a Constituição deve ser mantida viva, deve ser oxigenada, porque senão nós perdemos tudo, nós estamos falando disso, é do desafio constitucionalizante, que é manter um texto soberano, vinculativo do Poder Judiciário, vinculativo do Poder Legislativo, e que seja que tenha a nossa participação. É a chance de realmente construirmos uma democracia. Essa é a chance. O drama é que essa tarefa, e a hermenêutica constitucional brasileira tem muita culpa e responsabilidade nisso, é que nós passamos a um processo de constitucionalização do mundo da vida. Como se tudo que tivesse aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, fosse matéria submetida ou submetível a um princípio constitucional. Aí você fica falando, meu Deus, que tarefa divina que eu posso esperar de um texto constitucional, abrigar todas as nossas pretensões, não só as pretensões originárias e fundamentais, fundantes, constituintes, mas também as pretensões do dia a dia, do cotidiano, para resolver todos os problemas. Eu não sei quantos anos eu tenho, sabe por quê? Porque o Supremo não disse quando começa a vida. E será que o Supremo tem que dizer quando começa a vida? É o Supremo Tribunal Federal que vai dizer isso? Nós não vamos ser ouvidos sobre isso, as religiões não vão ser ouvidas sobre isso, as medicinas não vão ser ouvidas sobre isso. Serão 11 ministros que vão dizer, não, a vida começa aqui. Ponto. Constitucionalização do mundo da vida. É importante ter Constituição, mas também é muito importante saber que a Constituição tem limites. É muito importante saber que a abstratividade das normas constitucionais, que a abstração dos princípios constitucionais devem ter conformação legislativa, como pauta mínima, que não se possa fazer tudo com princípio constitucional, por exemplo, da dignidade humana. Porque aí a gente passa a ser submetido a toda a estratégia de discurso. Vamos dar um exemplo? Não adianta ficar falando teoricamente, é bom dar exemplo. Teoria que não serve para a prática, é melhor jogar no lixo. Assim como uma prática sem princípios. Um dos problemas trazidos recentemente se encontra na súmula das algemas, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Em princípio, há fortes luzes iluminando a súmula, ditados pela realização da dignidade humana. Eu estou de acordo. Mas eu acho que todos nós sabíamos, a não ser as pessoas, ou melhor, até as pessoas que excedem o uso do poder de autoridade, sabem que é proibido, sabem que o excesso é proibido. O que eu quero dizer é, há um senso comum quanto à necessidade de qualquer ato coativo. Senso comum, todos sabemos que só usaremos violência quando for prevista em lei, evidentemente, e quando for necessário, absolutamente justificado. Mas o Supremo, nesse vai e vem legislativo, normativo, que acabou se transformando, e o Supremo não tem culpa sozinho nisso, ele está, por trás disso tudo, há uma grande parte de contribuições acadêmicas, constitucionalizando o mundo da vida. Então o Supremo resolveu fazer uma súmula vinculante de sua jurisprudência, dizendo que o uso de algema tem que ser justificado por escrito. Aberração. Aberração dizer por escrito. Os atos do poder público se submetem à lei, somente à lei, e não ao entendimento jurisprudencial. Nenhuma autoridade é obrigada a justificar por escrito coisa alguma. Começa daí.
Porque o dia que a gente começar a aceitar as normas que concordamos, daqui a pouco vão nos enfiar a goela abaixo aquelas que não concordamos. Então não é porque o princípio, porque a súmula está resguardando questão fundamental, que nós vamos aceitá-la como contributo do Supremo Tribunal Federal. Não. É excesso de poder, o Supremo não pode dizer que uma autoridade pública deve fazer isso ou aquilo se não estiver previsto em lei. 2. Diz o Supremo sob pena de responsabilidade civil ou criminal. Novo excesso, inaceitável excesso. Porque quem impõe responsabilidade civil ou criminal é o direito, é a lei, e unicamente a lei e o direito. Um problema que não é 2 nem 3, um problema fundamental não percebido, e eu justifico a não percepção do Supremo por uma questão ainda mais grave. Sabe qual é? É que a súmula vinculante deveria ser o repositório de um entendimento repetido nos tribunais ou naquela corte. Esse é o fundamento formal que justifica uma súmula vinculante. Repetição reiterada de julgados. A súmula vinculante das algemas não traduz reiteração jurisprudencial. E tão imatura foi a sua gestação, que ela se esqueceu de um detalhe dramático. A súmula, ao dizer que todo uso de algema deve ser justificado por escrito, melhor teria sido dizer que é proibido definitivamente o uso de algemas. Porque agora, todo réu que entrar algemado em plenário pode ir embora para a jaula imediatamente, sem julgamento. Porque o jurado que assiste TV Justiça, opta entre TV Justiça e Big Brother Brasil, porque às vezes está se falando a mesma coisa, o jurado, ele vai olhar, informado que está do texto da súmula número 11, ele vai dizer, esse cara, além de ser réu, está algemado justificadamente. Qual é o justificativo para a algema? Risco de violência contra terceiros, contra o juiz. Então, esse cara, além de tudo, é perigoso. Então, esse cara, não perca um tempo com o julgamento, esse cara está condenado. Eu não reconheço, não seria desatinado, burro, ingênuo ao ponto de recusar a eventual simbologia contaminante de alguns símbolos, perdoe a redundância, de alguns aparatos da nossa realidade, que implicam sentidos. Réu que sai da penitenciária de uniforme penitenciário, passa péssima imagem também para ser julgado no júri. Réu que entra algemado e senta no banco dos réus, passa péssima imagem para o júri. Nós temos que mudar esse quadro. Direito ao silêncio está aí há muitos anos, e a jurisprudência continuou exigindo a presença do réu nos crimes inafiançáveis. Até bem pouco tempo atrás. Então, questões como essa, que você tem cuidados possíveis, você prefere resolver de um modo radical, como se lei fosse, como é a súmula vinculante, número 11. Jamais saberemos, jamais controlaremos a decisão do tribunal do júri. Sabem por quê? Porque o júri popular, tido como democrático, e é democrático, enquanto substitutivo da justiça estatal, claro que o júri popular é exatamente democrático nessa medida, cumpre esse papel interessantíssimo de ser a sensibilidade popular em relação a determinadas questões. O problema é que nós não temos exigência alguma de fundamentação racional, e não há como controlar os preconceitos, não há como controlar os prejuízos que os jurados têm sobre tudo. E no mundo de comunicação veloz como temos, alguém duvida da condenação do casal Nardoni? Alguém duvidava dessa condenação? Não seria atrevido ao ponto de insinuar qualquer equívoco da decisão. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Mas o advogado de defesa apanhou, foi agredido durante o julgamento. Não havia absolutamente nenhuma dúvida, antes de começar a sessão, sobre a culpabilidade. E isso nós vamos começar a retroceder para o mundo medieval, e daqui a pouco, aliás, começar não. Nós já temos, evidentemente, linchamentos
e execuções sumárias. O que eu estou dizendo é de outra coisa. Estou dizendo é que as instituições começarão a justificar essas coisas. Ou, pelo menos, as instituições não farão mais nada contra isso. E esse é um problema que eu reputo dos mais sérios. Pois bem, postulado, Estado Democrático de Direito, Sistema de Direitos Fundamentais, proibição de acesso. Primeira leitura, primeira pauta de interpretação do direito. Levados para onde? Para o direito penal. Quem estuda direito penal aqui? E nesse ponto, mais uma abertura, me perdoem. Vocês são vítimas permanentes de uma indústria cultural jurídica absurda. Vocês são bombardeados diariamente por literatura jurídica de baixa qualidade. Se eu não fosse professor, se eu não me dispusesse a falar em público, ou não tivesse coragem de dizer isso, era melhor ficar em casa. Que eu estaria, daqui a pouco, tomando cerveja, vendo o jogo do Cruzeiro. Mas, quando alguém assume a responsabilidade de dialogar com alunos, tem que ter compromisso. E compromisso implica dizer, nós temos um número de faculdades aberrante, nós temos um número de cursos preparatórios que seriam consequências naturais da faculdade. Quer dizer, o aluno sai, entra na faculdade, tem o terceiro grau, que passa a ser o curso preparatório, e junto a isso tem uma indústria de produção de livros, que são vendidos realmente como a salvação para você que deseja passar no concurso tal, passar no OAB. Tem cursinho preparatório para a OAB. Para que serve faculdade? Nem para colocar alguém na OAB. Sei que é uma pessoa muito séria, mas tem um autor de um livro, um juiz, pessoa seríssima, mas que foi conduzido, manipulado pelo problema comercial. O livro chama Direito Penal ao Vivo. O que é isso? Acompanha CD com os melhores momentos do crime? O que pode ser um direito penal ao vivo? Tenho até medo de perguntar. Voltando para o direito penal, na proibição de excesso, nós temos aqui, alunos, para vocês, qual é o subprincípio, qual é a regra, enfim, escolham a palavra, mas do que vocês deduzem da proibição de excesso no direito penal? Se fossem chamados, convidados a escolher os princípios determinantes de um sistema penal, vocês diriam, a intervenção mínima. Por quê? Porque os senhores sabem que direito penal é violência. É só abrir o Código Penal que você vai ver pena privativa da liberdade, restritiva de direito, de 1 a 3 anos. Isso é pena. Pena é violência. Ninguém pode duvidar disso. Então, você tem o direito penal como um aparato que pode ser manipulado como controle social, mas não estou dizendo isso aqui agora, nesse momento, nós estamos discutindo dogmaticamente. Então, o direito penal em si, ele é problemático. Ele é violento. Por isso, num Estado que quer se orientar pela realização dos direitos fundamentais, esse Estado deve se orientar por o mínimo de violência possível. O Estado não pode ser excessivo, daí porque o direito penal deve ser mínimo. Você não pode aceitar incriminações que não tenham fundamentações racionais. Você não pode aceitar que sejam incriminados juízos morais. Eu acho errado a prostituição. Ok. Moralmente eu acho equivocado. Mas o Estado não pode criminalizar a prostituição. O direito brasileiro não criminaliza, não. Mas o direito brasileiro criminaliza o partícipe. Aquele que ajuda, que presta alguma adesão à prostituição, é punido no Brasil. Aquele que ajuda a pessoa a se transferir para outro país, para lá se prostituir, é punido com penas altíssimas. Talvez mereça como reserva de mercado nacional. Que as nossas fiquem conosco. Falando sério, eu não posso criminalizar uma participação, um ajuste, um auxílio que se dá à prostituição em si, enquanto essa prostituição não estiver associada ao bem jurídico, que é o quê? A liberdade sexual. Só faz sentido
reprovação só faz sentido, rigores e rancores, quando você estiver atingindo a liberdade sexual da pessoa. Milhares, no norte de Minas, tem experiências cruéis nesse sentido. O Nordeste brasileiro tem turismo sexual de modo avassalador, devastador. Então, eu estou trazendo um pouco de galhofa a um tema da maior seriedade, mas unicamente para mostrar o abismo que existe entre a necessidade de regulação e o equívoco nela. O equívoco na regulação. Bom, esses são uns exemplos, e eu queria só dar mais alguns outros de proibição de excesso no direito penal. E o bom de palestra que a gente tem tempo, e presidente coordenando, e palestrante que cumpre o tempo, que é o mais importante, é que você sempre abre a porta para ser convidado de novo. Né? Porque aí você acaba assim, olha, eu tinha um monte de coisa para dizer, não tive tempo, etc, etc. Aí fica aquela ideia, vamos chamar o cara de novo, quem sabe ano que vem ele completa a exposição. Então, assim, intervenção mínima, princípio dedutivo da proibição de excesso, naturalmente. Lesividade é uma exigência da proibição de excesso, no sentido de criminalização de comportamentos que realmente causam danos. Né? A insignificância é uma consequência natural também da proibição de excesso. Não se utilizar direito penal para infrações que não causam tantos danos assim, a bens jurídicos que não sejam tão relevantes para a vida das pessoas, sobretudo atentando-se para a diversidade cultural, para a diversidade social, que gera ambientes de pessoas absolutamente com referenciais culturais, referenciais valorativos completamente diferentes, e usar uma pauta punitiva para todos eles do mesmo modo, é também um excesso. Eu queria, por último, trazer 2 exemplos concretos, não do direito penal em si, mas do direito penal aplicado, infelizmente, pela realidade nacional. Na Bahia, nossa querida Bahia, terra do professor Elton, uma senhora casada, cansada do casamento, com suas razões, resolveu pôr fim à existência do seu marido. E valeu-se da marmita que seria entregue a essa pessoa no trabalho, envenenou a marmita, pediu para os 2 filhos menores levarem a marmita. Houve um problema de desencontro, não sei o que lá, os meninos comeram a marmita e os 2 menores morreram. Morreram. O promotor não teve dúvida. Duplo homicídio qualificado por emprego de veneno. E a gente vai olhar para isso e perceber que a legislação tem uma finalidade, uma ficção jurídica tem outra finalidade, que ela não quer apreender dados unicamente do real, ela quer evoluir sobre uma realidade possível e diminuir as consequências no mundo jurídico. Exemplo, continuidade delitiva. Você entra num prédio de apartamentos, assalta todas as lojas, se você for somar as suas ações pelo número de lojas que está lá dentro, você vai ter pena, você não vai ter pena, eu estou morrendo de pena de você. Acabou, você já está absolutamente excluído da vida em comum. Então a continuidade delitiva é uma ficção. Considera-se que a pessoa se aproveitou das mesmas circunstâncias de tempo e lugar, e daí você diminui a sanção contra ela. Então é possível uma ficção diminuir a intensidade do real. Nesse caso aqui, nós temos uma norma, o artigo que trata do erro de pessoa, que diz que a pena deve ser aplicada como se fosse atingida a pessoa desejada, a pessoa idealizada, e não a pessoa atingida. Esse é no erro de pessoa do artigo 20, parágrafo 3º. O promotor olhou, foi exatamente para esse dispositivo, e por isso ele disse, ele olhou como se quisesse matar alguém, o resultado morte foi obtido duplamente, então ele usou o que o repertório normativo instrumental lhe dispunha, lhe oferecia. Se ele tivesse pensado em 2 questões fundamentais, como a atividade legislativa tem limites monumentais, não só limites da linguagem, mas a atividade legislativa tem os limites do possível, da antecipação da realidade. Então você pensa que vai resolver um problema com essa lei, aparecem mais 20 problemas depois, se encaixam ali,
E a solução é completamente diferente e injusta. O que poderia fazer, Sua Excelência? Vou acabar com esse tipo penal do artigo 20, parágrafo 3º. Acabar não vou dizer que ele é inválido, mas eu vou desconstruir a sua finalidade, vou afastá-lo nesse caso concreto, e para usar o dado da realidade. Qual foi o dado da realidade? Tentativa de homicídio em relação ao marido, produção de 2 resultados culposos por uma imprudência, e esses 2 resultados culposos poderiam autorizar o perdão judicial, tendo em vista as gravíssimas consequências trazidas pela morte dos filhos, e essa pessoa, portanto, responderia por tentativa de homicídio, que, ao fim e ao cabo, foi exatamente o que ela fez. Aqui só um problema, Edilson, um problema que me parece que, sobretudo no mundo do direito penal, que você lida tanto, é preciso ter olhares críticos sobre o problema da reserva legal, o problema das dificuldades, das limitações do legislador. O que é o princípio da insignificância, se não essa percepção mais clara? O que o tipo penal pode dizer? O tipo penal tem que se valer de elementos normativos, porque ele não pode dizer subtrair copo, caneta, relógio, papel, ele tem que dizer subtrair coisa alheia móvel, na esperança de que no dia da aplicação da lei penal, o juiz saiba que aquilo que foi subtraído talvez não estivesse na consideração do legislador, na valoração do legislador, na hora que ele soltou coisa alheia móvel. Então, insignificância não é um menoscabo em relação ao proprietário, é sim uma deficiência inerente à atividade legislativa. É você perceber que naquele momento, realmente a tampa de caneta não é motivo, embora ilícito subtrair tampas de caneta alheia, você não tem que se valer do direito penal, um instrumento de violência, para conjurar o mal feito. Eu, efetivamente, tinha muita coisa para dizer, mas o Edilson tem muita coisa para dizer também, falou-á de modo muito melhor do que eu, em homenagem aos nossos paulistas, sobretudo ilustre Jânio Quadros, e fico desse tamanho deixando para vocês o meu e-mail, quem quiser permanecer na interlocução, e eu digo isso de coração, eu respondo. Todo evento que eu participo, eu deixo o e-mail, respondo no prazo de 30 dias, que é o prazo preclusivo. A partir daí eu já pergunto, de qual evento você está falando? Então eu realmente respondo, porque eu acho importante, e sei o quão difícil é a gente ter essa possibilidade de perguntas nesses eventos. Guilherme@Nutti, estou brincando, eu não sou Guilherme Nutti, estou brincando. Eugênio _Pacelli. Quem não souber escrever, pode olhar lá fora, tem um livro lindo sobre isso, Pacelli, Eugênio Pacelli, Eugênio _Pacelli, @terra.com.br. Doutor Elton, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos. Obrigado.